Então, assim como o Bolsonaro, como a extrema-direita no Brasil, né? Que, como eu disse, ela se embasa por essa extrema-direita norte-americana, né? O Trump, né? E essa extrema-direita norte-americana, né? Se baseia na ideia de que não existe aquecimento global. É lógico que isso é uma coisa ridícula, né? Toda a comunidade científica mundial, ela comprova, ela não apenas diz, gente, a gente está falando de ciência. Ciência é comprovação. Ela comprova a influência do ser humano, a influência, né, do, principalmente da Revolução Industrial, né, das emissões de carbono, né, para o aquecimento global. Isso é uma coisa básica que a gente aprende na infância, né? Então, assim, eu acho que não deveria. A gente hoje tem que ficar explicando o óbvio, né? Mas enfim. Aí ele cancelou a parceria do Transpacífico também, né? Outro ponto aí polêmico aí. Aí outra questão que é uma das questões que a gente é mais falado na imprensa em relação ao Trump, né? Até hoje, né? É a questão da expulsão de imigrantes, né? Ou seja, muitos dizem, né, que o Trump tem práticas xenofóbicas, né? Que aquela ideia de expulsão, ele fez aqui ele expulsou mais de 1 milhão, né, de imigrantes dos Estados Unidos, né, para diversos países, né? E isso demonstra que os Estados Unidos, que o Trump principalmente, ele não tem uma preocupação nenhuma com questões humanitárias. Isso fica muito bem provado com isso, né? Essas pessoas, elas vão ficar completamente desamparadas, elas simplesmente vão ser jogadas lá nos países onde elas se originaram, e ele não tá nem aí para isso, né? Então, assim, a gente nota aí o que essa ideia de que os Estados Unidos querem invadir a Venezuela por questões humanitárias já fica demonstrado por várias, não só por essa prática aí, mas por diversas outras, que os Estados Unidos não é um país que se importe nada com questões humanitárias. Outra coisa que ele fez no cenário internacional, né? Você vê que tem muitas práticas que o Trump faz de intervenções internacionais, né? É o que a gente chama de imperialismo, né? É o seguinte, olha o que ele fez, né? Ele cancelou, né, o acordo com o Irã, né? O que era esse acordo era sobre o que exatamente? Era a questão de tirar as sanções, né? Ia tirar gradualmente, né? O acordo que o Obama fez com o Irã, que tiraria gradualmente as sanções ali que eram impostas ao país, ao Irã, né? Para que o país cancelasse ali as atividades nucleares, né? Eles estavam enriquecendo urânio e tal, né? Então foi feito esse acordo aí nuclear, né? E que foi cancelado, né? Então, assim, isso é um risco, né? Pelo menos assim, é considerado um risco, né? Por muitas pessoas, no caso o Irã ou outros países terem uma bomba nuclear, né? Digamos assim. Não que seja comprovado que eles vão utilizar para ter uma bomba nuclear, mas é o mais provável, né? Todos os países que fazem, geralmente, eles têm essa ideia. Justamente porque a gente sabe que num cenário de guerra, né? Um país, vamos dizer assim, ele só é respeitado hoje em dia se ele tiver uma bomba nuclear, né? Na época da Guerra Fria mesmo, foi isso que aconteceu, né? Os Estados Unidos e a União Soviética tinham ambos uma bomba nuclear, e esse é um dos motivos principais, motivos pelo qual os dois não tiveram um confronto ali direto, então faziam uma guerra de influência política, ideológica. Esse é um dos principais pontos a serem colocados, né? Então, assim, esses países que não têm uma bomba nuclear, eles são muito mais sujeitos, né, a essas coisas. É claro que tem uma série de acordos, de tratados, mas infelizmente a gente sabe, né, historicamente, até na história recente, que muitos desses acordos, como os acordos aí de Paris, por exemplo, né, que eu vou falar agora um pouco mais sobre ele, explicar um pouco melhor para vocês, né, não são respeitados, né, como não estão sendo respeitados pelos Estados Unidos, né. Então vamos lá, gente.
O que é que se trata esse Acordo de Paris? O Acordo de Paris é um acordo do clima, né, gente? Para diminuir a emissão de gás carbônico, né? Então, e diminuição dos poluentes, também o controle de emissão, né, de poluentes. Justamente porque ficou totalmente comprovado, né, que a emissão desses poluentes, desses gases, faz com que o planeta tenha um aquecimento, né, muito mais maior, né, perdão, do que o normal, né? Então, assim, dentro de alguns anos vão ter uma série de efeitos drásticos para o meio ambiente, para o mundo de forma completa, né? Não só no aquecimento, né, mas do que deriva esse aquecimento. Quer dizer, vai ter um aumento ali do nível do mar, por exemplo, entre uma série de outros fenômenos aí que serão prejudiciais para o planeta, que vão ali gerar um caos ali para boa parte da população, né, mundial, para vários países, né? Então, assim, gente, é muito sério esse Acordo de Paris, né? Então, nesse Acordo de Paris vai ter o quê? Um incentivo, principalmente, né, o uso de fontes renováveis, né, energia eólica, energia solar, né, e o controle, como eu disse, de emissão de carbono, de poluentes. O problema é que o país, na verdade, que mais emite esses poluentes, esse gás carbônico, é justamente os Estados Unidos, né, devido ao seu excesso de produção e de consumo, né? Então é um país que polui muito o mundo, né? É o país que mais polui. Então, assim, justamente esse que mais polui, que é esse que deveria mais entrar nessas regras, é o país que elege o Trump, que é justamente aquela pessoa que rasga esse Acordo de Paris, né? E na verdade o Trump caminha para o lado contrário. O que ele vai fazer? Ele vai incentivar a maior produção possível, né, de carvão, né, que tem um alto índice de poluentes, né. Outra prática dele aqui, por exemplo, foi detonar, né, os topos de montanhas para pegar carvão, que isso configura um enorme crime ambiental, né. E a gente vê hoje no Brasil, né, as tragédias, como houve aí a tragédia de Mariana, né, e essa nova tragédia agora de Brumadinho, né, que é justamente derivada de crimes ambientais, de uma exploração do meio ambiente de uma forma que pode causar, que causa, né, de grandes desastres ambientais e humanos e sociais e econômicos, como foi o caso dessa tragédia. Então, assim, tanto Trump como Bolsonaro, né, eles incentivam esse tipo de prática, né? No caso de Brumadinho, por exemplo, um dos principais responsáveis foi o caso da privatização, porque quando se privatizou, né, o Estado passou a não tomar mais conta daquele lugar, né? E fez com que a própria empresa fizesse sua fiscalização, e claro que ali existe uma série de irregularidades, né, nessas fiscalizações, e onde foi negligenciado todos aqueles problemas, né? A empresa ali investiu naquilo que era mais barato, naquilo que economicamente para eles era mais viável, e ignoraram todos os riscos, que inclusive a própria ONU, né, depois daquela tragédia de Mariana, havia feito todo um relatório explicando o que é que deveria ser feito para evitar novos desastres, e a própria empresa Vale, ela não seguiu essas recomendações e manteve essa mesma política dela. Então esses são os primeiros pontos que eu queria trazer aqui, né, gente? Como o vídeo não ficaria muito longo se eu trouxesse várias questões, mas para resumir, eu trouxe essas questões iniciais para a gente começar a discutir a geopolítica mundial, né? Então agradeço a todos que assistiram até o final e até mais na próxima edição.